Tribunal Europeu admite que casamentos homoafetivos devem ser reconhecidos por todos os países do bloco, em um movimento que pode desagradar uma direita nacionalista europeia, e países que não reconhecem esse tipo de casamento, como Polônia, Romênia e Bulgária, enquanto o Japão anuncia que vai colocar mísseis de médio alcance em uma base que fica a 100 quilômetros de Taiwan. A China responde, colocando ali, simulando exercícios de ataques ao Japão. Trump confirma sua ida em direção à China, e a China também vai visitar o Xi Jinping, né, visitar o território americano, em uma troca diplomática que sim, também tem a ver com Taiwan e uma pressão sobre o Japão. Falar um pouquinho também sobre a OTAN, que está em risco, não são palavras minhas, e sim do Washington Post, muito por conta da postura de Donald Trump, enquanto a Ucrânia diz sim, aceitamos a proposta americana e muito possivelmente um acordo vai ser assinado no dia do Thanksgiving, ou seja, o dia de ação de graças dos americanos. Mas, sempre tem o mas, eu diria que talvez não esteja tão próximo assim de uma paz, porque ainda há divergências bem sérias com a Rússia. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a coordenação que Eduardo Bolsonaro está tentando fazer com líderes mundiais para a defesa de Jair Bolsonaro, para que ele não seja preso, já que Alexandre de Moraes acabou de colocar uma decisão polêmica que pode levar, em um futuro muito próximo, o ex-presidente à prisão. Será que Trump, Netanyahu, Giorgia Meloni e outras figuras vão conseguir defender o Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super oportunidade para você. Você sabe que nesse mundo tão digital, que as suas informações pessoais e profissionais estão todas compartilhadas no seu celular, notebook, existem muitas pessoas de má fé que querem ter acesso às suas informações. Para a garantia da sua segurança, tem acesso ao melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Dentre vários outros benefícios, ele oferece, por exemplo, a oportunidade de fazer uma espécie de criptografia na hora de você fazer uma transmissão de dados. Eu, por exemplo, que uso o VPN do Surfshark, me sinto totalmente confortável, até de usar, por exemplo, Wi-Fi públicos, acessar meu banco, fazer transferência ali de informações, porque o VPN, ele vai criando todas as camadas extras de proteção para impedir que pessoas de má fé tenham acesso às suas informações. Além da questão da segurança, existem outras usabilidades, como mudanças constantes de IP, existem dezenas aí de países, umas centenas de IPs diferentes, para que você tenha acesso a informações exclusivas. Por exemplo, se você quer, por exemplo, ver um filme, uma série que só saiu no Netflix dos Estados Unidos, você vai lá, muda o seu endereço, e isso é totalmente legal, tá? Não tem nenhuma preocupação com isso, e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos sediado nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, você vai viajar e sabe, né, que preço de passagem, de hotel, estadia e tal, tudo isso varia de acordo com o seu equipamento e a sua localização. Para ter acesso a promoções exclusivas, você muda a sua geolocalização para conseguir preços especiais. Cara, só isso já paga o que você vai pagar no valor do VPN, tá? Dentre várias outras usabilidades. Além do que o VPN, eles até incentivam que você faça isso. Você pode usar em vários equipamentos, celular, notebook, videogame. Você pode compartilhar com várias outras pessoas diferentes e fica mais barato que uma balinha para tudo isso e pela sua segurança. Se você usar o cupom ainda Ricardo, você tem acesso a 4 meses extras. É suporte 24 horas, tira dúvida, galera, assim, de verdade, tá? Eu uso, posso recomendar para vocês, é sensacional. Então, link na descrição e garanta a segurança das suas informações, porque isso é importante na vida pessoal e na sua vida profissional também. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve uma decisão polêmica, e eu diria que não exatamente no mérito, mas muito mais no funcionamento, na parte legislativa da própria União Europeia, né? O Tribunal Europeu, ele decidiu que casamentos homoafetivos devem ser reconhecidos por todos os países do bloco. Só para vocês entenderem, não é que o Tribunal Europeu, ele vai obrigar com que os países aprovem legislações no sentido de aprovar casamentos homoafetivos, mas sim que se algum casal homoafetivo teve algum tipo de casamento em um país que reconhece casamentos homoafetivos, aquela certidão de casamento deve valer também no país de origem daquelas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, é um exemplo que está motivando, inclusive, toda essa briga. A Polônia, junto com a Bulgária, com a Romênia, dentre outros países também, né? A própria Eslováquia também não, né? De Robert Fico, não reconhece os casamentos homoafetivos como casamentos legítimos. Um casal de poloneses foi em direção à Alemanha,
teve o seu casamento na Alemanha e quando voltou para a Polônia, não teve o reconhecimento que aquela certidão de casamento era uma certidão válida. E lembrando que isso atrapalha processo de aquisição de bens, processo até, né, jurídicos assim, que envolvem toda a questão de um casamento civil, né? A Polônia alega que a sua própria legislação não permite isso. Até entendo que a Polônia talvez seja o país que mais está passando por essa transformação. A gente tem hoje, por exemplo, no cargo de primeiro-ministro, o Donald Tusk, que é um cara muito mais pró-União Europeia. Chamar ele de progressista, eu diria que é força barra, vai? Mas é um cara que ele quer se adequar mais à legislação da União Europeia, que tem pautas geralmente mais progressistas, de legalizar casamento homoafetivos, só que a Polônia é um país extremamente conservador. O próprio presidente do país, por exemplo, Karol Nawrocki, né, ele fala, por exemplo, que ele não admite, que ele não vai admitir que a União Europeia faça algum tipo de ingerência na legislação polonesa. O que o Tribunal Europeu coloca é que essa ideia, né, da Polônia não reconhecer, não viola apenas a liberdade de circulação e residência, mas também o direito fundamental pela vida privada e pela família, tá? Eu, cara, sou totalmente favorável, tá? A questão de casamentos homoafetivos no civil, no religioso, aqui depende muito da religião, né? Não vou entrar em questões religiosas. Mas acho que não cabe muito, pelo menos não é o tema desse vídeo, a ideia se deve ser legalizado ou não casamentos homoafetivos. O que está sendo discutido aqui no vídeo é a questão da União Europeia fazendo ingerências em questões políticas nacionais. E isso é uma crítica que grandes setores dessa direita mais nacionalista, que é crescente no continente europeu, seja com Vox, por exemplo, na Espanha, seja com Irmãos Itália, por exemplo, na Itália, claro, seja com a Marine Le Pen, o reagrupamento nacional, por exemplo, na França, seja com o Reform UK, no Reino Unido, se bem que o Nigel Farage, no Reino Unido, nem está mais na União Europeia, mas seja com a Polônia, com a Romênia, com a Bulgária, o leste europeu, cara, tem posturas assim que são um pouco resistentes a essa ingerência da União Europeia em assuntos locais. A União Europeia, muito mais do que um bloco econômico, é um bloco político e se comporta como tal. A União Europeia tem a Comissão Europeia, que faz às vezes de um poder executivo, tem o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, que faz às vezes de um poder legislativo, e tem o Poder Judiciário, que faz às vezes da justiça de um país. Quando a gente pensa na União Europeia hoje, imagine que a União Europeia é como se fosse o país e cada um dos estados nacionais, a França, a Itália, enfim, é como se fossem estados de uma federação que pertence à União Europeia. Só que você imagina, isso já é complicado, por exemplo, no Brasil. Não existem divergências? Talvez o que São Paulo queira, Rondônia não queira, o que, o Rio Grande do Norte queira, o Rio Grande do Sul não queira, já existem divergências regionais. Isso porque nós somos um único país. Claro, com diferenças, mas um único país. Imagina isso com mais de 27 países diferentes. É óbvio que vai dar problema, né? É óbvio que vai dar algum tipo de contestação. E desde o Tratado de Lisboa de 2008, em que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, a própria União Europeia, ganham ainda mais poder frente aos Estados nacionais, isso vem motivando uma busca de alguns grupos mais nacionalistas reclamando que falta soberania. Por exemplo, não foi o único motivo, mas um dos motivos que levou ao Brexit, que foi iniciado ali, foi votado em 2016, foi esse anseio. O próprio Nigel Farage, por exemplo, que é um parlamentar que pertencia ao Parlamento Europeu e era totalmente partidário, né, do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, ele tem um discurso muito famoso no dia que o Reino Unido se despede ali do Parlamento Europeu, falando, não entendo errado, nós não odiamos a Europa, só que os meus antepassados, quando entraram no mercado como europeu em 73, eles queriam uma livre circulação de mercadorias, acordos econômicos, não uma bandeira comum, um parlamento comum, um poder executivo comum e por aí vai. Porque nós somos um país conservador e nós queremos manter aqui a nossa soberania e o nosso nacionalismo para o nosso país, para a nossa população. Ou seja, não estou discutindo mérito, se você concorda ou não com casamentos homoafetivos. A questão é que muito possivelmente isso pode incitar com que grupos mais nacionalistas... Tá vendo? A gente quer pertencer a isso, porque hoje quem controla o Parlamento Europeu são os países mais populosos, a Alemanha, a França, que mandam mais representantes. E aí, a gente vai ficar subordinado à vontade deles? Não, a gente precisa ter a nossa própria legislação. Então isso pode fazer, independente do mérito, com que o movimento nacionalista aumente no bloco europeu. Enquanto isso, as tensões entre China e Japão continuam aumentando
eu já tracei todo o histórico aqui para vocês, né? A gente teve a Sanai Takaichi fazendo bem rapidinho, tá? Um discurso ao parlamento japonês, alegando que um ataque da China contra Taiwan seria uma ameaça também à segurança nacional japonesa, e a China ficou revoltada, até porque Japão falar sobre Taiwan, aliás, Japão falar sobre qualquer outro território do Extremo Oriente, não pega muito bem para os chineses do ponto de vista geopolítico histórico. O Japão, no final do século XIX e começo do século XX, foi um país extremamente imperialista, expansionista, invadiu a Manchúria, invadiu Taiwan, dentre vários outros territórios. Então a China falou que isso representava uma ingerência em questões internas, uma ameaça à sua segurança nacional, convocou embaixadores. A China, por exemplo, começou a mobilizar drones próximos ali do território da base, que agora vai ter a instalação de mísseis, e o território de Taiwan. Aí o Japão respondeu colocando seus caças de prontidão. A Sanai Takaichi se recusou a pedir desculpas pela sua declaração, alegando que não tem o menor dos problemas, que ela evitaria falar novamente, mas que ela não retirava nenhuma palavra, e as tensões continuam aumentando. Com a declaração do ministro da Defesa do Japão que mísseis guiados superficiais de médio alcance na base de Oyanaguni vão ser instalados ali, que é uma base que fica mais ou menos ali 100 quilômetros de Taiwan, a China viu isso como mais uma ameaça à sua segurança, porque, claro, poderia pegar no território de Taiwan, que é território que é a República Popular da China. E quase todos os países da comunidade internacional, inclusive o Japão, por mais incoerente que possa parecer, reconhecem como território chinês. A China, então, divulgou um vídeo colocando exercícios militares. Exercícios em que simulações de uma imagem de um míssil hipersônico teriam uma capacidade de atingir o território japonês. Ou seja, eu diria, galera, que as tensões aumentam bastante. E isso foi colocado ontem em uma ligação entre Xi Jinping e Trump. Os dois fizeram um telefonema. Os Estados Unidos confirmou o telefonema, mas não falou exatamente sobre o teor dessa conversa, mas a China se pronunciou. E a China colocou que os chineses pediram para os americanos que uma cooperação entre estados faz muito bem para os dois estados e melhora o mundo, enquanto uma disputa entre os dois prejudica os dois países e prejudica o mundo. Meio que um senso comum, mas acho interessante ressaltar. Mas também colocou que espera sim uma coordenação do Trump para pressionar a Sanai Takaichi e também mudar as próprias políticas americanas para que não haja mais nenhum tipo de discussão que Taiwan é território da República Popular da China. Aparentemente o Trump, ele concordou, ou pelo menos não criticou tanto assim essa ideia, tanto que ficou marcada agora para abril uma visita oficial do Trump em direção à China, e ainda em 2026, não sabemos exatamente quando, não tem uma data definida, o Xi Jinping vai em direção ao território americano. Basicamente o acordo que foi especulado pela mídia é que os Estados Unidos deixariam de ter uma postura tão belicista, agressiva em relação a Taiwan, a favor da independência de Taiwan, embora não reconheçam Taiwan como território independente, é o que a gente chama de ambiguidade estratégica, e os chineses se posicionariam também de maneira mais enfática, mais contundente, em favor de uma paz entre Rússia e Ucrânia. Além disso, cara, a gente teve uma reportagem bem interessante do Washington Post, colocando que a OTAN está em crise. Em crise, não no sentido do ponto de vista de financiamento. Eu diria que do ponto de vista de financiamento, talvez esteja no seu melhor dos momentos, né? A OTAN, criada em 1949 sob a tutela dos americanos, à época foi criada como uma espécie de aliança de defesa que tinha o objetivo de proteger os países alinhados com o pensamento americano. Os países da Europa Ocidental, o Canadá também, né? Os países do primeiro mundo, os países capitalistas, de um possível ataque soviético. A União Soviética também tinha a sua OTAN soviética, que era o Pacto de Varsóvia. Quando a gente tem o fim da Guerra Fria e começa o mundo pós-década de 90, a OTAN ela deixa de ser uma aliança somente de defesa, tanto que ela participou de incursões na Iugoslávia, na Sérvia, né? Participou de incursões, por exemplo, na Líbia. E também a OTAN, convenhamos, ela passou por um momento de expansão, principalmente próximo dos países do leste europeu, o que desagradou demais os russos. Fato é que, desde então, ela era ou uma aliança de defesa ou uma aliança de ataque, algum tipo de expansão militar, mas era coordenada pelos americanos. O que a gente vai percebendo hoje é que o Trump, ele até colocou, o documento pela paz dos 28 pontos, eu deixei muito claro para vocês isso, colocava que os Estados Unidos, ele seria o intermediador de negociações entre OTAN e Rússia. Como assim? Os Estados Unidos é um terceiro elemento? Então, os Estados Unidos não é a OTAN? Existe a OTAN e os Estados Unidos? É óbvio que isso demonstra uma crise. A própria Caroline Leavitt, por exemplo, que é a porta-voz do governo Trump, ela deu uma declaração ali. Ela colocou que a OTAN não ficará vendendo armas ad eternum para a OTAN.
Porque hoje os Estados Unidos não ajudam diretamente a Ucrânia. Os Estados Unidos, eles autorizam a venda de armas para os países da OTAN, para a OTAN, entre aspas, europeia, e a OTAN europeia vai fazer ali as suas ações, né, vendendo ali os equipamentos para os ucranianos. Mas a gente tem hoje reuniões da OTAN oficial e reuniões da OTAN europeia. Eu trouxe para vocês, por exemplo, que a União Europeia, pelo menos a OTAN europeia, está considerando fazer uma espécie de espaço Schengen militar, alegando que hoje um eventual ataque da Rússia contra a OTAN teria uma resposta muito demorada da OTAN, entre aspas, europeia. Por quê? Porque faltam coordenação política, porque falta infraestrutura de deslocamento, pontes que resistam ao destacamento de blindados, de tropas, falta, por exemplo, ferrovias com bitolas similares, falta até a questão da burocracia. Cara, geralmente você faz todo esse trajeto, né, o deslocamento de equipamentos com um documento em papel. Por quê? Porque se for fazer o documento digital, existe o risco de cyberataque. Então, existe uma tentativa de coordenação, uma agilidade militar, um Schengen militar por parte da OTAN europeia. Quando que a gente estaria discutindo isso? Uma OTAN europeia, uma OTAN, sei lá, geral? Cara, há, sei lá, 5 anos atrás. Então, sim, essa postura dos Estados Unidos de obrigar os países a gastarem 5% do PIB, mas também de estar reduzindo, tirando algumas tropas do leste europeu para colocar no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente, na região do Pacífico, que os americanos consideram como muito mais estratégicos, pode fazer um racha sem precedentes e o início de uma fortaleza maior dos países europeus. Ah, ponto importante, hein? Para vocês terem uma noção, a gente teve até o anúncio que a Suécia, país ali que recém ingressou na OTAN, estaria disposto a colocar mísseis de cruzeiro no seu território, já preparado para um ataque contra Moscou, alegando que se a Rússia atacasse algum país da OTAN, a Suécia poderia ser essa base militar para atacar diretamente a região do Kremlin. Polêmico, polêmico. Enquanto isso, cara, temos boas notícias. E eu diria que dos dois lados, mas eu sou um cara um pouco cético na geopolítica, espero, né, um pouco mais de novidades aí para dar um parecer final para vocês. Mas o próprio Zelensky, por exemplo, em pronunciamento oficial, alegou que vários pontos eles foram acordados, muitas arestas foram aparadas e o acordo está cada vez mais próximo. A Ucrânia aceitou o acordo de paz e aparentemente os europeus também. O próprio, porque eu trouxe para vocês que a União Europeia, ela tinha vindo com 24 pontos pela paz, o The Telegraph colocou isso, só que aparentemente isso não foi utilizado, ou pelo menos foi utilizado como base de negociação, mas não como documento final. O Keir Starmer falou que não vai existir uma proposta nova dos europeus, o que vai ser esse plano dos 28 pontos pela paz, que já discutimos aqui em vídeos anteriores, vão ser utilizados como base de negociação. O que a mídia está colocando pra gente é que dos 28 sobraram 19 pontos, alguns pontos como, por exemplo, redução do exército ucraniano, anistia, por exemplo, ao Putin ou aos criminosos de guerra que a Europa e os Estados Unidos considerem, isso não vai existir. Outros pontos que foram tirados, não sabemos. Pontos que foram incluídos pela Ucrânia, pela União Europeia, também não sabemos. Mas fato é que, aparentemente, esse acordo que foi remendado, esse acordo que foi remodelado, pelos Estados Unidos e pela União Europeia e pela Ucrânia, está muito próximo de uma resolução final. A mídia está colocando que no dia do Thanksgiving, que vai ser no dia 27 de novembro, galera, data super importante, né, para os europeus, para os americanos, perdão, o Zelensky vai fazer uma visita oficial à Casa Branca para assinar um acordo de paz. E aí, claro, a pressão vai toda para cima da Rússia. Só que até nesse sentido, nós temos notícias positivas. O Driscoll, que é um secretário ali do exército americano, e que, aliás, já vem gerando disputas internas nos Estados Unidos, fofoquinhas aqui, né? Então, fofoquinha porque é semi-explícito para todo mundo. O Trump, se tudo der certo, no sentido de respeito à Constituição, claro, né? Não vai concorrer nas próximas eleições. E aí, a gente tem uma disputa no Partido Republicano. Ou J.D. Vance, atual vice-presidente, ou Marco Rubio. Embora os dois falem que não tem nenhum tipo de disputa, que os dois são grandes aliados, só pensam no bem do Estado americano, a gente sabe como que funciona a política. E aparentemente houve uma rixa entre os dois. O Driscoll, ele é muito aliado do J.D. Vance, que é o vice-presidente. E aparentemente ele foi quem negociou toda a proposta junto aos russos, os 28 pontos pela paz, e o Trump deu um parecer, ok, você, J.D. Vance, e você, Driscoll, vão ser responsáveis por essa mediação. Só que o Marco Rubio é o secretário de Estado. É o cara que, supostamente, ele faz ali toda a intermediação geopolítica, negociações, e ele só ficou sabendo no segundo momento. Isso causou um certo ciúminho, né? Poxa, por que eu não participei das negociações?
Tanto que teve aquela questão de falar uma coisa para os senadores, depois voltar outra coisa para a mídia. Então, talvez nesse momento o J.D. Vance tenha saído um pouco por cima do Marco Rubio. E estão acontecendo negociações nesse momento entre russos e americanos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E o Driscoll colocou que ele pegou os pontos que foram levantados em Genebra, os 19 pontos pela paz, aparentemente, colocou para a Rússia e que as negociações também estão avançando muito bem. Ou seja, aparentemente os dois lados estão avançando bem. Por que eu falo que eu sou cético? Porque o Sergei Lavrov e lideranças mais importantes russas falaram que tudo aquilo que não for seguir o que foi definido pelo Trump e pelo Putin, lá em Alasca, na reunião que eles tiveram, ou que não forem os 28 pontos pela paz, que segundo a Rússia oficialmente nem foi apresentado para os russos, muito dificilmente vai sair de algum tipo de acordo. Por exemplo, uma coisa que o Zelensky falou que não abre mão e que a Rússia também não, é a questão das negociações territoriais. Aparentemente, saber qual o território que a Ucrânia vai ceder, isso vai ficar só para o dia da assinatura do acordo, em meio à cúpula no Thanksgiving, no dia 27 de novembro, na Casa Branca. E aí, será que a Ucrânia vai aceitar ceder territórios? Donbass como um todo? E Zaporizhia? E Kherson? Se não aceitar, a Rússia vai aceitar a proposta? Então, de novo, ótimas notícias, tudo isso super bem, mas ainda tenho as minhas ressalvas. E para finalizar, pessoal, a gente tem notícias importantes em relação, à prisão do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, enquanto eu gravo para vocês, acabou de falar que o processo está encerrado e muito possivelmente as penas definitivas vão ser colocadas em um futuro próximo para todos que participaram ali, Para o Augusto Heleno, para o Bolsonaro, que claro é o principal, e muito possivelmente uma prisão, não só provisória como está saindo agora, mas uma prisão definitiva deve ser colocado como pena final para o Bolsonaro. A gente sabe que, além das questões das políticas internas brasileiras, os governadores, eles estão querendo pegar a rebarba ali do Bolsonaro, seja o Tarcísio, seja o Ratinho Júnior, Enfim, não vou entrar em questões políticas aqui nacionais para saber quem vai ser o sucessor da direita brasileira, mas do ponto de vista geopolítico, existe uma coordenação forte do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, tentando fazer com que líderes conservadores vejam a situação brasileira. Ele participou, por exemplo, com Steve Bannon, que já foi o coordenador de campanha do Trump, já teve muito mais força política no passado, hoje um pouco menos, Mas que é um grande defensor ali do MAGA americano, fazendo uma live, falando que é uma perseguição contra o Jair Bolsonaro, e fez uma publicação no seu X, conclamando ali, Marcou o Trump, a Marine Le Pen, o Milei, o Nayib Bukele, o Netanyahu, o Matteo Salvini da Itália, colocando todas essas lideranças de uma aliança conservadora do planeta a se posicionar contra o Brasil. E aí fica, ou pelo menos, contra a justiça brasileira. E aí fica a questão: será que vai conseguir ter essa mobilização de uma coordenação internacional para pressionar pela anistia, pela soltura do Bolsonaro ou algo que valha? De novo, não tenho bola de cristal, mas consigo ver algumas ações políticas. Penso eu, que cada nação pensa nos seus próprios interesses. Aliás, já é até um senso comum, Geopolítica, não existem amizades, existem interesses. A gente viu que os Estados Unidos comprou a briga pelo Bolsonaro, pelo menos até o momento, enquanto foi conveniente para eles, enquanto eles achavam que havia algum tipo de probabilidade de uma soltura do Bolsonaro e o não comprometimento da economia americana. Só que nós tivemos, com as sanções aplicadas de 40% contra o Brasil, aumento do preço da carne, aumento do preço do café, inflação voltando nos Estados Unidos. Hoje o Trump tem a sua pior popularidade desde o início do seu segundo mandato e as midterm elections já dão praticamente como ganha a Câmara pelos democratas. O Senado ainda está um pouco mais equilibrado, mas até o Senado existe chance do Trump perder para os democratas pela sua baixa popularidade. Também por conta do poder de compra da população americana. Vocês imaginam que com uma Câmara democrata pode ser aberto o processo de impeachment, pode ser aberto processos de investigação. Muitas propostas do Trump não vão ser conseguir passadas pela frente, porque os democratas eles vão barrar a proposta, eles podem aprovar pautas bombas, entre aspas, ou seja, fazer propostas que vão contra as ideias do Trump, ou seja, entra numa guerra política. Penso eu, Não acho que o Trump vai querer voltar a comprar uma briga, pode ser que eu esteja errado, de novo, não tenho bola de cristal, mas fazendo análise geopolítica, que o Trump vai comprar uma briga pelo Brasil pensando numa soltura do Bolsonaro.
talvez a gente tenha, né, o Alexandre de Moraes punido pela Lei Magnitsky, outras lideranças também. O Brasil vai mostrar inconformidade de um lado, a embaixada americana vai fazer críticas também do outro e vai ficar por aí, né? Crítica de um lado, crítica do outro, questão política e jogo que segue. Os outros países, Benjamin Netanyahu, a Giorgia Meloni, por exemplo, da Itália, né? Não foi nem ela que ele marcou o Matteo Salvini, o Milei, por exemplo, o Nayib Bukele, não acho que tenham força política para fazer algum tipo de pressão. Vamos ser sinceros? E, de novo, não é palavra minha, hein? Editoriais jornais americanos. O Brasil desafiou Trump e ganhou a briga, galera. A gente não teve. A gente muito possivelmente vai ter que ceder em alguns pontos. Talvez com a instalação de data centers, reduzindo o protecionismo sobre etanol. A gente vai ter que abrir o mercado brasileiro para alguns produtos americanos, tá? Mas agora, em relação à parte política judicial, o que o Brasil mudou para o Trump retirar as tarifas de 40%? Não sobre todos os produtos, mas sobre produtos primários, principalmente. O que o Brasil mudou? Editorial colocando que o Brasil desafiou o Trump e venceu. Não acho que vá abrir. Ou seja, o Brasil, claro que os americanos são importantes, mas percebeu que existe uma possibilidade de um mundo sem os Estados Unidos, diversificando o mercado, se relacionando mais com a China, que é perigoso depender de um único mercado, totalmente perigoso. Mas não é o melhor, mas existe um mundo sem os Estados Unidos. Será que essa aliança conservadora vai comprar essa briga? Uma eventual prisão definitiva do Bolsonaro? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.